Bem-vindos à Politéia. Sou Rodrigo Couto e hoje vamos dar continuidade à visão de Adam Smith sobre governo e jurisdição. Semana passada nós tivemos um vídeo sobre como Adam Smith pensa a história da jurisdição e como ele julga, como compreende essa história. Essa é a segunda parte e se vocês não assistiram a primeira, retomem o vídeo, assistam o vídeo, o card vai aparecer a qualquer momento aqui em cima. Mas de forma bastante sucinta, o que é que nós temos até agora do pensamento de Adam Smith sobre a história de governo e jurisdição. Esse é um pensamento voltado para julgar as sociedades conforme os métodos, as técnicas de realização da justiça. E são artifícios construídos em cima de um dado que é natural, que é o sentimento humano provocado pela injustiça e que deve ser satisfeito não só em função da vítima, mas também em função da garantia de ordem social. E no vídeo anterior falamos que Adam Smith descreveu esse processo histórico, esse progresso histórico, como outros autores escoceses do período, através de uma série de fases. E vimos já a fase dos caçadores, ou era dos caçadores, e a era dos pastores. E agora vamos entrar na grande transformação que foi ocasionada pela agricultura e primeiros assentamentos sedentários, as primeiras aldeias ou vilas permanentes. Até o momento em que os homens viviam como nômades, porque, em primeiro lugar, eles viviam em áreas planas, em estepes. Aqui Adam Smith imaginou os tártaros, os mongóis, os hunos, aqueles povos que viviam, praticamente nasciam montados em um cavalo. Além disso, esses povos, além de viver nessas estepes, eles, pastores, não viviam em territórios apropriados para a agricultura. Os solos, ou seja, um dado natural, não permitia que eles avançassem para uma sociedade agrícola. E Adam Smith fala que, essas condições naturais adequadas existiam na Grécia. Você tinha barreiras naturais que impediam a invasão de povos que ainda viviam do pastoreio, povos nômades, que eram as montanhas e o próprio mar Mediterrâneo. E você tinha solos férteis. Se você tem essas duas condições, você permite aos homens morar, fundar as primeiras comunidades permanentes sedentárias e que possuem base agrícola. Essa foi a grande transformação. No direito, essa transformação foi acompanhada pela relevância jurídica da terra. A terra se torna propriedade. E aqui você tem o mesmo processo que teve início anteriormente, ou seja, de acúmulo de riqueza e concentração de riqueza, consequentemente um processo de criação de desigualdade também, e que vai contribuir para o surgimento do governo. Antes existia o poder pessoal, como vimos daqueles chefes de famílias. Mas agora eles passam a viver em uma cidade e inicialmente eles formam um governo que é essencialmente aristocrático. Ou seja, os membros dessas famílias influentes, aquelas que haviam acumulado patrimônio, elas continuam a acumular patrimônio e formam uma aristocracia que governa a cidade. Mas com o tempo passam também essas cidades, são as cidades gregas, a incorporar elementos democráticos. E além disso, na base econômica, elas não só
possuem a agricultura, mas desenvolvem o comércio, porque próximas umas das outras e banhadas pelo oceano, elas podem manter contato e trocar produtos. Então, nós temos uma sociedade que passa para a fase agrícola e pouco tempo depois para a fase comercial. É uma sociedade em que algumas pessoas podem viver não mais da agricultura, mas podem se dedicar às artes, às ciências, à manufatura e outras atividades que não a agrícola. E é uma sociedade que tem escravos e que permitem esses escravos que os homens livres se dediquem à política e por isso às democracias na Grécia. E o que é que isso significa para a história da jurisdição? Aí no caso grego, o Adam Smith vai falar que os gregos eles tinham sim uma espécie de função jurisdicional, porque nessa espécie de sociedade não era mais possível resolver os conflitos com a simples intervenção de uma terceira parte, ou seja, daquele que seria um julgador, ou na verdade um árbitro entre as partes em conflito. Não se tratava ainda de um julgador, mas de um árbitro. Pois bem, mas para Adam Smith, qual é o problema do modelo grego? Bem, os gregos, e aqui ele usa o exemplo de Atenas, eles nunca fizeram uma distinção perfeita entre função executiva e função jurisdicional. Ao menos eles não separaram essas funções em instituições distintas. E aí, com o exemplo de Atenas, eles me falam, bem, eles tinham a Assembleia dos 500, que tinha funções executivas e poder jurisdicional, e resolvia fazer julgamentos. Mas isso, embora um grande aperfeiçoamento, isso talvez não tenha sido suficiente para os gregos garantirem a ordem nas suas sociedades. E por isso ele afirma, esse é o diagnóstico de Adam Smith, que é por isso que a prosperidade das cidades gregas não durou tanto tempo assim. Isso teria sido muito diferente no caso romano. Como eu falei anteriormente, essas sociedades conseguiram desenvolver a agricultura e, portanto, o comércio, as artes, a manufatura. Isso significa, no campo da jurisdição, que surgiram novos problemas sociais, novos motivos para conflitos no interior da sociedade. Porque vejam, se você vive uma sociedade de pastores como a anterior, você não vai ter muitos problemas sociais. E naquela sociedade era suficiente ter aqueles árbitros, aqueles personagens influentes que iam até as partes em conflito e faziam a arbitragem, conciliavam interesses e até mesmo na área criminal tentavam resolver as questões, por exemplo, com a indenização. Bem, em sociedades mais complexas, pensou Smith, como Grécia e Roma, isso não seria mais suficiente. Como eu falei, os gregos, e isso é mais uma vez, eu devo enfatizar, a interpretação de Adam Smith, os gregos não conseguiram distinguir a função jurisdicional. Como eu disse, pertencia, no exemplo de Atenas, à Assembleia dos 500. Mas o romano sim. Como é que ele explica isso no caso romano? Bem, ele disse que os romanos tiveram a sagacidade, a virtude de individualizar o exercício dessa função. Que aqui significa que os romanos tinham julgadores individuais. E mais, esses julgadores deveriam prestar contas das suas decisões. E para prestar contas, eles começaram a estudar as decisões anteriores, os precedentes. E essa é a descrição de Adam Smith de como surgiu a ciência do direito. Ou seja, além de individualizar o exercício da função jurisdicional, eles também criaram uma ciência capaz de guiar essa função. Então vejam como nós temos uma evolução aqui
em etapas. Nós temos desde o momento primitivo, inicial, natural, em que não existe nada além de um sentimento natural provocado pela injustiça, passando pelo momento que existe a arbitragem, que é na era dos pastores, na sociedade dos pastores, até o momento em que, com a complexificação social permitida pela agricultura, você vai ter governos, Grécia e Roma são os exemplos utilizados por Adam Smith, e você vai ter também mais problemas sociais causados por conflitos sobre terras, conflitos derivados de contratos, sucessão, herança e outros mais. E para resolver esses conflitos, a arbitragem não era mais suficiente. Era necessário ter um responsável pela função jurisdicional, um julgador, que os gregos não conseguiram estabelecer de forma tão eficaz quanto os romanos. E, segundo o diagnóstico de Adam Smith, esse é o motivo pelo qual a Era Dourada da Grécia, ou seja, o momento de grandeza das cidades gregas, durou muito pouco comparativamente aos 500 anos daquilo que ele considerou como a glória da República Romana. Então, com essa observação é possível fazer algumas conclusões, tirar algumas conclusões e compreender como Adam Smith lê ou compreende a história de governo e jurisdição. Nós vemos que a sociedade vai se tornando mais complexa com o tempo. Eu descrevi esse processo desde o vídeo anterior. No início você tem só a natureza que se expressa através de um sentimento natural provocado pela injustiça. Mas só esse sentimento não é suficiente à medida que a sociedade vai se complexificando, ganha novos elementos, nova base econômica, etc. No início nós vimos que existia um sentimento natural deles. Mas à medida que a sociedade vai se complexificando ao longo das eras, das etapas históricas, esse sentimento natural não é mais suficiente para garantir a ordem dessas sociedades sem artifícios para a expressão dessa busca humana por justiça. Porque vejam, o simples sentimento, a simples tendência humana de reagir de determinado modo diante da injustiça não significa que vai haver realização de justiça. Então, a ideia é de que ao longo da história, os seres humanos foram criando mecanismos para realizar essa necessidade de justiça, essa satisfação de um sentimento natural. Então temos a passagem da natureza para o mundo guiado pelo artifício. Isso não significa de nenhum modo que o sentimento natural tenha desaparecido. O nosso sentimento que experimentamos diante da injustiça, ele continua, ele nasce com o nascimento do indivíduo. O ser humano nasce com isso. Mas isso não é suficiente. E é por isso que nós precisamos de mecanismos para realizar a justiça. Então vejam, temos um progresso histórico aí. Ou melhor, é como Adam Smith julga o progresso das sociedades. E é como ele julga também o sucesso de uma sociedade. Uma sociedade será tão mais estável e tão mais próspera quanto a sua capacidade de realizar essas exigências da justiça. E que não depende, no fim das contas, só daquele sentimento provocado pela injustiça, mas sim dos nossos mecanismos de realização desse ideal. Finalmente, temos um processo que é teleológico, envolve uma direção da história humana, e também temos, como falei no primeiro vídeo, essa possibilidade de julgar a história humana a partir de critérios que são atemporais, que fogem à história, critérios morais e de justiça. Claro que os historiadores do presente, dos dias atuais,
não veem com bons olhos essa ideia de progresso histórico, de teleologia, mas quando nós vamos para um campo mais próximo do direito, ou seja, história da justiça ou história do direito como um todo até, é possível fazer essa espécie de julgamento, porque o direito é uma ciência normativa, e se ele é uma ciência normativa, ele nos exige esse julgamento. Então eu espero que tenha ficado mais claro que Adam Smith é muito mais do que um pensador econômico ou moral, ele também é um pensador jurídico e histórico. Deixe sobre isso a sua dúvida ou comentário aqui embaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações e até semana que vem. Tchau, tchau!